Bem, então este reino aqui é um reino que não tem a ver ainda, não tem nada a ver ainda com a descida da Nova Jerusalém. Ah, a Nova Jerusalém desce antes, desce depois. Pois é, ao meu entender, ela desce depois do reino milenar. Tá? O reino milenar ainda não é a Nova Jerusalém. Tá? Por quê? Porque a Nova Jerusalém, o Pai está ali e Deus mesmo estará com eles. O Pai está ali na Nova Jerusalém. E outra, quando a Nova Jerusalém ela vem, ela já desce e estabelece na terra, sobre o monte. O reino milenar, ele não é inaugurado de imediato. Jesus vem, reino milenar. Maravilha. Não. Jesus vem e tem o Armagedon, que a Bíblia vai falar que a Palestina estará com tanto sangue que alcançará aos freios do cavalo. Ou seja, uma pessoa adulta vai pegar aqui mais ou menos de tanto banho de sangue que vai haver. Então, é um processo. Se a Nova Jerusalém ela já desce ali no Armagedon, ela já desce para ficar estirada naquele banho de sangue. Tá? Então, não é isso que o texto lá fala, de Apocalipse capítulo 21, correto? E depois disto, ainda tem o tribunal de Cristo. E depois disto, ainda tem 7 meses para poder enterrar os mortos. Quem faz isso é a casa de Israel. É a casa de Judá, perdão. Quem faz isso é a casa de Judá. Então ainda tem 7 meses, o texto fica lá bem claro em Ezequiel capítulo 39, para purificar a terra. Então ainda tem um período de 7 meses ainda para purificar a terra. E é a partir daí que então o templo passa a ser construído. Este processo leva-se tempo. E aí então é um novo céu e uma nova terra que ainda também estará em processo. Não é de imediato. Porque existem 2 momentos do novo céu e nova terra. O primeiro momento é no reino milenar. Por que novo céu e nova terra? Porque o diabo vai estar preso e nos céus os demônios não mais ali estarão, porque vai estar preso junto com o diabo. Tá? Só que aí depois ele é solto por pouco tempo, mas a gente sabe que na Bíblia pouco tempo é um... Jesus disse que em breve ele iria voltar, estamos falando 2.000 anos. A gente não sabe quanto tempo é isso. Pode levar, sabe lá Deus quanto tempo, até o diabo sair e enganar todo mundo de novo. É pouco tempo, mas na Bíblia é pouco tempo, a gente sabe que, né? Pode ser 3 anos e meio, pode ser 4 anos, pode ser 7 anos. A gente não sabe, né? Então, ele vai enganar as nações, vai deturpar tudo de novo, vai haver pecado tudo de novo. Você acha que o Pai vai estar aqui? O Pai vai estar aqui na Terra nesse período? Do lado do diabo, né? Um monte de nação pecadora. Não tem como. E aí, surge o céu e a terra de novo, vai precisar de uma outra restauração, que é que ocorre durante o período do trono branco. Por isso que quando a Nova Jerusalém desce para a terra, ela já desce numa terra já nova. Você reparou isso? Ela desce numa terra já nova? Quando Jesus vem, ele não vem numa terra nova, ele vem numa terra que vai passar por um processo de restauração ainda para se tornar novo céu e nova terra. Então existe um processo. Esse processo tem que ser respeitado, está na Bíblia. Correto? Deixa eu ver aqui.
Diz que convém que primeiro Jesus reine para depois entregar o reino ao Pai. Exatamente. Exatamente. Então, primeiro o reino é de Davi. Davi fazendo alusão a Jesus, que é filho de Davi. O primeiro é o reino de Davi. E depois o reino é do Pai. Essa é a ordem. E no reino do Pai não tem morte para as nações. É só você olhar que na Nova Jerusalém não tem templo. E eu olhei e vi que lá não tem templo. Aí você começa a ler Ezequiel capítulo 40, já tem um templo ali. Que não tem nada a ver com a Nova Jerusalém. As medidas são diferentes. Tem sacrifícios ali. Ainda que você entenda que seja sacrifício espiritual, mas tem sacrifício. Né? Tem Zadok. Tem levita. Tem casamento de sacerdote. Olha aí. Casamento de sacerdote. Segura essa onda aí. Né? Então não é sacerdócio glorificado. Não é sacerdócio glorificado. E aí você chega lá na Nova Jerusalém, você não vê nada de pecado, muito pelo contrário. Você vê uma árvore da vida ali, à disposição das nações. Você chega lá no templo de Ezequiel, você não vê árvore da vida. Você vê árvores. Só árvores. Que gera vida, porque passa por ela a água da vida ali. Que gera vida. Mas essa água da vida já está à nossa disposição. Que Jesus é a fonte da água da vida. Né? Agora, a árvore da vida, ela só aparece em Apocalipse capítulo 21, mais precisamente no capítulo 22. Essas árvores de Ezequiel, elas estão fora do templo de Ezequiel. As águas saem do trono, passa pelo muro leste, sai do templo, chega às árvores e vai lá para o Mar Morto. As árvores da Nova Jerusalém estão dentro da cidade. Não estão fora. Estão dentro. E a árvore da vida sai para quê? Para gerar a vida eterna. É o que está lá em Gênesis. Não deixa que Adão coma da árvore, porque se ele comer, ele viverá o quê? Eternamente. Já tem nação salva no reino milenar? Não. Mas você chega em Apocalipse 21, você vê nações, 2 salvos. Só é salvo quem está salvo peremptoriamente. Mas lá em Ezequiel e Zacarias, as nações ainda podem ser punidas e amaldiçoadas. Olha quanta diferença. Né? Olha quanta diferença. Armagedon é depois das 70 semanas? É. Porque o Armagedon implica na vinda de Jesus. Implica na vinda dele. É isso aí, ó, Isaías 65:17. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Né? Esse texto é do milênio. São 2 momentos do novo céu e nova terra. São 2 momentos. 2 momentos. O primeiro momento no milênio. O segundo momento no reino eterno. O reino milenar é um novo céu e nova terra. Mas ainda tem pecado. Mas ainda o diabo vai ser solto. Ela tem 2 momentos. Esse texto aí que você está citando é do reino milenar. Ela tem 2 momentos. Tá? Então tem um primeiro momento, que é no reino milenar, e tem um segundo momento, que é no reino eterno. Por quê? Porque no primeiro momento houve o processo de purificação da terra, com a tirada do diabo, saindo ele de cena, todo mundo. É o primeiro momento. Só que o diabo é solto de novo. E aí o céu e a terra passam a ficar contaminados de novo. E é preciso uma outra restauração, que é justamente quando tiver o grande trono branco, que isso foge, some o céu e a terra. No momento em que some o céu e a terra, é o momento que eles estão sendo purificados.
Neste processo de purificação, durante esse processo, a igreja está lá no grande trono branco. Quando a terra finalmente é restaurada, ela fica bonitinha, limpa, sem pecado, então desce do céu a nova Jerusalém. Por que desce do céu? Porque ela acabou de vir de uma dimensão de juízo, aonde não tinha espaço para nada, nem para o céu, nem para a terra. Eles fogem da presença. E aí, por que foge da presença de Deus? Por que foge? Porque ali tem pecado. Não fica na presença de Deus o céu e a terra. Eles fogem, precisam ser purificados de novo. Quando a Nova Jerusalém vem, ela vem da onde, gente? Se você vai para um planeta, qual é a porta de entrada? Não é o céu? Você está vindo de uma outra galáxia, de uma outra dimensão. Aqui está o planeta. Vai descer, vai por onde? Vai por baixo e vir descer da terra a Nova Jerusalém, subir da terra, né? E vir subir da terra a Nova Jerusalém. Não, pô. Aqui está a terra bonitinha, só aguardando a igreja vir. E ela vem da onde? Do céu. Por quê? Porque é a porta de entrada. Não tem outro lugar para poder entrar, tem que ser dali. Mas ela veio de um endereço. Qual é o endereço? O grande trono. E ela já vem já numa outra roupagem, totalmente diferente, né? Não entendo em Apocalipse que fala que as folhas da árvore da vida saem para curar a cura das nações. Ali não é o reino eterno, tem enfermidade? A cura das nações. Porque elas estão doentes? Não. É porque elas não têm um corpo glorificado. Então, o que vai sustentar elas eternamente é justamente a árvore da vida. Entende? Elas não têm pecado. Mas a árvore da vida é que vai impedir delas envelhecerem, vamos colocar assim. Porque elas ainda são carne. Pode levar 1 milhão de anos, mas o processo vai. O processo vai. Né? Ainda vai o processo. Ainda tem um processo. Então, essa cura ali não é que elas estão doentes. É que ela impede delas envelhecerem. Elas não envelhecem. Ah, envelhece, mas não tem pecado? Jesus não nasceu, não desenvolveu, não se tornou homem, mesmo sem pecado? Não é? Tá lá, ó. Com pecado, um homem viveu 900 anos, 800 anos. Sem pecado, vai viver muito mais. Muito mais. Mas o elemento que leva ele a nunca morrer é justamente a árvore da vida, porque Deus não quis que Adão morresse. Deus não criou o homem para que ele morresse. Mas o processo da morte ele pode levar milênios e milênios e milênios e milênios. É igual um elfo. O elfo vive lá 3.000, 4.000, 5.000 anos. Por quê? Porque ainda é carne. O que levaria a Adão a não morrer nunca? Não. Aliás, recapitulando, o que levaria Adão a não morrer nunca? Justamente tomar da árvore da vida. Se ele toma da árvore da vida, ele iria viver eternamente. As nações, por não terem um corpo glorificado, vão precisar da árvore da vida para que elas vivem eternamente. Entendeu? O processo de células degenerativas no ser humano não vai ter efeito, porque é como se fosse uma fonte de vida, da árvore da fonte da juventude, vamos colocar assim, né? Seria como se fosse uma fonte da juventude ali. Por isso que no reino milenar não tem árvore da vida, é só árvores. Que também curam. Não à toa, elas vivem 700 anos, 800 anos. Morrer com 100 anos é morrer na idade de uma criança. Vive, mas não eternamente. Por quê? Porque ainda não é a árvore da vida. Mas no reino eterno é a árvore da vida. E aí elas vivem eternamente, nunca envelhecem, nunca morrem. Não dá nem tempo, porque é de mês em mês. Não sente nem efeito da velhice, porque é de mês em mês. Você não sente alguém envelhecendo em um mês.
Nem beber, você vê uma diferença em um mês, né? Então, de mês em mês, você recebendo daquelas folhas da vida, você nunca vai perder a sua vitalidade juvenil. De mês em mês não tem diferença, né? É os que os satanistas procuram. Pois é, mas aí o que vai gerar a árvore, o que vai gerar a vida é a igreja, né? Porque a árvore da vida ali é a igreja, é o corpo de Cristo, é o Cristo. É o Cristo. Então nós é que vamos gerar vidas para cada determinada nação. Cada nação vai receber vida do seu rei e do seu sacerdote. Então, se eu reinar sobre 10 nações, aquelas 10 nações estão sobre a minha égide. E eu estarei gerando vida para ela. Porque agora eu tenho vida em mim mesmo. Lembra de João capítulo 6, que vai falar que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. O que é vida em si mesmo? É a capacidade de gerar vida para outras pessoas. Eu agora tenho esse poder de gerar vida para outras pessoas. Eu hoje tenho esse poder? Não tenho. Por quê? Porque eu não vivo para mim mesmo. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu vivo por Jesus. Jesus também disse isso, que ele não tinha vida em si mesmo, ele vivia pelo Pai. Mas quando Jesus ressuscita, agora ele tem vida em si mesmo e ele passa a gerar vida para a igreja. E agora eu vivo por Jesus. No reino eterno, eu terei vida em mim mesmo e através do Espírito eu vou gerar vida, não que eles venham se tornar templo do Espírito, mas que eles passarão a viver por nós, pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela unção. Aí aquilo que está lá em João capítulo 17 vai se cumprir, para que eles sejam um, assim como eu, Pai, somos um, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o processo é Pai, Filho, Igreja. O elo é o Espírito. E no fim as nações viverão por nós. Nós seremos a árvore que vai gerar as folhas para as nações. Perfeito? Qual é o papel da folha, gente? O papel da folha de uma árvore nada mais é do que transformar o carbono em oxigênio, que é o processo de fotossíntese. Ele pega o carbono e, através do processo de fotossíntese, transforma em um ambiente que eu possa viver, respirar, né? Traz vida aos meus pulmões. Este processo de fotossíntese é o processo semelhante ao que a igreja vai fazer com as nações. Nós vamos dar vida a elas, gerar vida a elas. Elas viverão por nós. Não é só reger as nações, como se estivesse lá sentado lá e emitindo ordem. Não. Sem nós elas não vivem, porque somos nós que vamos dar vida a ela. Elas dependerão de nós em tudo. Em tudo. Em tudo elas dependerão de nós. Né? Então, as nações elas terão esse papel aí de estarem vivendo por nós. Como que eu sei disso? 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, né, que o primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo Adão em espírito vivificante. O que é isso? Adão, alma vivente, recebia o espírito. Ele não tinha o poder de gerar vida para outros, mas ele era um recipiente do espírito. Espírito vivificante, que é Jesus agora. Ele agora tem a capacidade no corpo dele de emanar o espírito. Olha a nossa função, gente. Olha a nossa função. Nós vamos emanar espírito para as nações. Ah, isso aí é ser onipresente? Não, não é, claro que não. Mas você vai emanar do seu espírito para as nações. Vai fluir de você o espírito. E eles vão viver por nós. Porque ainda que cada um seja rei e sacerdote de uma nação diferente, o corpo é o mesmo. A igreja é a mesma.
e o sumo sacerdote é o mesmo. Que interessante, você nunca parou para pensar nisso, né? Então tá aí a diferença do reino milenar para o reino eterno. Que o pessoal só fica focado no quê? Cordeiro, Nova Jerusalém, descendo do céu, né? E o negócio é muito mais embaixo, tem muito mais coisas envolvidas aí. Duas palavras que o pessoal se prende. Nova Jerusalém é a igreja. Novo céu e nova terra. É só nisso. Se você se aprofundar, ir mais a fundo, você vai ver que cada palavrinha que tem ali, em Apocalipse 22, não é à toa. Não é à toa que está ali. Né? Então, há essa grande diferença ali entre Apocalipse 20 e 21 e 22. Apocalipse 20 é Ezequiel do 40 ao 48, Isaías 65 e por aí vai. Apocalipse 21 e 22 é outro papo, tá? Beleza, Leandro, eu vou deixar salvo aqui, certo? Então, as nações terão que ter uma obediência assim como Adão e Eva? Sim, claro, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. É interessante que tem um texto de Irineu de Leão, não sei se tá aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Irineu de Leão. Tava lendo esse livro esses dias aqui, mas eu prometo que daqui a pouco eu coloco lá no grupo, tá? Essa passagem. Ele vai dizer o seguinte, que o reino milenar é um processo pelo qual a igreja passará para se acostumar com o corpo glorificado. Será um processo de adaptação do corpo glorificado. Vão ser 1000 anos aprendendo a manipular o corpo, os seus poderes que tem. Deus, ele não é um Deus que te dá tudo assim, ó, bum. Ele vai te dando aos poucos. Sempre esse foi o processo. Etapa. Então, o que ele vai dizer aqui? Depois eu vou jogar o texto lá no grupo, tá? Eu vou achar aqui e vou jogar lá. Ele vai dizer que o reino milenar é o momento em que a igreja estará treinando o seu corpo a se adaptar, a saber manusear os poderes que tem. Por quê? Ele já foi aperfeiçoado no amor, né? E já está glorificado. Então ele não vai usar para o mal, mas ele vai precisar, o corpo vai precisar se adaptar com esse corpo poderoso, porque é um corpo poderoso. Para quê? Para receber um revestimento maior. Que revestimento maior é esse que ele vai receber? Esse revestimento maior é a Nova Jerusalém. E através da Nova Jerusalém, ela estará apta para ver o Pai. É bem verdade que estaremos diante do Pai em diversas ocasiões no reino milenar, quando tivermos acesso ao céu, mas não vamos ver o Pai. Só vamos ver ele só no reino eterno. Poxa, eu queria ver o Pai agora, no reino milenar. Ainda tem um processo de 1000 anos ainda a se cumprir. Mesmo assim, a gente não está preparado para ver a face do Pai. Mesmo com o corpo glorificado. Para você ver. Né? Então, a igreja ela precisa ainda passar por um processo.